Olá, queridos irmãos, irmãs, graça e paz. Nós estamos começando mais um encontro com a palavra. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Que possamos passar este momento desfrutando um pouco do aprendizado da palavra de Deus. Nós estamos com uma série de mensagens a respeito dos milagres que Jesus realizou, que estão escritos no Evangelho de João, todos os milagres que estão relatados ali. Nós não estamos vendo todos em ordem, mas nós estamos trabalhando alguns. Nós já falamos a respeito da cura de um paralítico, falamos a respeito de Jesus andar sobre as águas, falamos a respeito da cura de um jovem, do filho de um centurião, e hoje nós iremos falar a respeito de um homem que era cego desde o seu nascimento, um cego de nascença. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em João, no capítulo 9. Nós iremos ler do versículo 1 até o versículo de número 11. João 9, versículo de 1 a 11. Jesus é a luz do mundo. Acompanhe comigo a leitura da Palavra de Deus. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestasse as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: Vai lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos, os que antes conheciam de vista como mendigo, perguntavam: Não é este que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. O homem dizia: Sou eu. Então lhe perguntaram: Como foram abertos os seus olhos? E ele respondeu: O homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Amém. Então aqui nós vemos o relato da cura de um homem que era cego de nascença, ou seja, cego desde o seu nascimento. Jesus, ele estava saindo do templo, ele estava se retirando do templo quando ele, ao caminho, encontrou este homem. Este homem era cego desde o seu nascimento e vivia pedindo esmolas à beira do caminho. Pelo texto nós podemos ver que este homem era conhecido da vizinhança, ou seja, já havia algum tempo que este homem pedia esmolas à beira do caminho. E quando Jesus o viu, teve compaixão dele. Mas seus discípulos fizeram uma pergunta: Mestre, quem pecou? Ele ou seus pais? Porque na antiguidade os judeus tinham o costume de relacionar pecados com deficiências físicas ou com alguns males que as pessoas sofriam. Nós vemos o exemplo lá quando Jó estava enfermo, que quando seus amigos se aproximam
perguntam, né, que pecado você cometeu para que viesse parar nesse estado? Então as pessoas relacionavam, né, os males físicos, principalmente os males físicos, com algum tipo de pecado, né? Por isso os discípulos perguntam: mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais? Porque eles acreditavam também que a criança podia pecar, né, no ventre da sua mãe, ali no momento em que ela está sendo gerada, e por isso, por causa desse pecado, ela nascia com algum tipo de deficiência. Ou então seus pais, que tiveram uma relação em pecado, né, transferiram o pecado, né, do seu relacionamento para a criança, e a criança acaba sendo culpada pelo pecado dos pais a viver, né, uma vida limitada, né, por causa das suas deficiências. Então, era comum nessa época as pessoas dizerem isso. Quando Jesus responde no verso 3 que nem ele pecou e nem os pais dele pecou, Jesus não está anulando a consequência do pecado. É claro que se nós pecarmos, nós iremos sofrer a consequência dos nossos pecados. Vejam, por exemplo, Adão e Eva, quando eles pecaram, toda a raça humana pecou junto com eles. Então foi transferido o pecado deles para toda a raça humana. A consequência, né, do seu pecado caiu sobre todos aqueles, né, todos os humanos que viriam após eles. Assim também como Davi, né? Nós vemos lá em 2 Samuel, quando Davi peca, quando Davi comete adultério e depois ele comete um homicídio, ele é perdoado dos seus pecados, Deus perdoa os seus pecados, mas a consequência dos seus pecados permanece sobre a sua família, né? Que o profeta Natan diz que a espada nunca iria se apartar da sua casa, né? Depois vemos nos capítulos posteriores de 2 Samuel que a grande tragédia que acontece, né, na vida da família de Davi. Então, Jesus não está anulando aqui a consequência do pecado, não é isso que Jesus está dizendo. Mas Jesus nos dá uma terceira hipótese, né, que ele fala que nem o pai, né, nem ele pecou, era a primeira hipótese, o pecado próprio, nem os pais dele pecaram, que era a segunda hipótese, e a terceira, que é a qual nós não compreendemos, né, nós não entendemos, que é para que se manifeste as obras de Deus. Este mesmo trechinho aqui, Jesus fala a respeito de Lázaro, né, quando vão informá-lo a respeito que Lázaro está doente, lá no capítulo 11 de João, um pouquinho mais para frente aqui, Jesus diz a mesma coisa, né, que a morte de Lázaro não era para ser temida, porque a morte iria trazer a glória de Deus. Então Jesus diz a mesma coisa aqui, né, a respeito da vida deste homem, né, para que se manifeste as obras de Deus. E Jesus então chega até este homem, né, mas primeiro ele diz que ele é a luz do mundo, que ele traz, né, a claridade, ele faz dissipar as trevas, ele tem esse poder, ele é a luz do mundo, é aquele que dissipa as trevas, que ilumina toda a escuridão. E depois de dizer isso, Jesus gospe na terra, faz lama com a sua saliva e toca nos olhos desse cego. É interessante nós notarmos aqui que este cego era um cego de nascença, ou seja, ele nasceu cego, ele nasceu limitado, né, do sentido da visão. Muitos teólogos acreditam que este homem não tinha o globo ocular, que no lugar dos seus olhos havia somente um vazio, né? Ele não possuía o globo ocular. Por isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama e tocou no lugar onde não havia, né, o globo ocular, e pediu para que ele fosse se lavar. Então, a grandeza deste milagre, né, está nesses detalhes que João nos informa, porque esse homem era um cego de nascença e nunca, em toda a história da Bíblia, né, se levantou um profeta que curasse, né, uma pessoa que era cego de nascença, ou seja, que nasceu cego. Até mesmo o próprio Jesus já havia curado outras pessoas que estavam cegas, mas eles contraíram a cegueira ao decorrer da vida, né? Não que eles nasceram desta maneira. Então este homem
nos leva a entender, como muitos teólogos acreditam, que este homem não possuía o globo ocular. Então Jesus, ele não traz somente a visão a este homem, mas ele recria, né? Ele traz ali a forma do globo ocular através do poder dele na saliva que ele toca nos olhos deste homem. Então, neste momento em que Jesus toca em seus olhos, no lugar dos seus olhos, o globo ocular, ele é formado, ele é criado. Por isso há, né, um espanto das pessoas, porque as pessoas não o reconhecem. Né? Lá no versículo de número 9, uns diziam, é ele. Uns diziam, não é. É parecido com ele, por causa da diferença que deu. Né? Muitos estavam acostumados a ver este homem sem o globo ocular. Né? No lugar do globo ocular, um vazio. E de repente, este homem ele está enxergando porque foi criado, foi gerado um globo ocular nele. Então é algo espantoso, né? É algo sobrenatural, né? É poder de Deus mesmo, né? Porque Jesus não apenas faz com que esse homem volte a ver, mas ele cria, né? Faz nascer um globo ocular neste homem. E depois nós vemos, né, no versículo 11 que ele voltou a ver tal. E depois no versículo 13, 12, né, até o versículo de número 41, que é o final do capítulo, os fariseus questionam Jesus o porquê que ele fez isso, né, por que esse homem foi curado. Jesus critica esses homens porque eles estão numa cegueira espiritual, eles não conseguem enxergar o poder de Deus. Né? Eles não conseguem glorificar a Deus por aquilo que Deus fez na vida deste homem cego. Ele estava cego, né? Era impossível que esse homem voltasse a ver. Era impossível. E Jesus faz com que esse homem volte a ver. E os religiosos daquela época, os fariseus ali, se levantaram contra Jesus, o questionaram, queriam prendê-lo, queriam matá-lo. Né? E Jesus diz que esse homem, né, agora vê, e que aqueles que veem estão cegos espiritualmente, não podem ver por causa dos seus pecados. Né? Então Jesus, ele traz a visão para este homem, né? Não somente a visão, mas ele traz também a salvação, porque no versículo 35 até o versículo 41, Jesus questiona esse homem que voltou a ver, esse mendigo. Jesus diz para ele, você crê no Filho de Deus? E ele pergunta, quem é ele para que eu creia? E Jesus diz, sou eu que estou aqui na sua frente. E ele diz, eu creio. Então a partir desse momento ele adora a Jesus. Então essa transformação, né, esse milagre, né, fazer com que este homem pudesse ver pela primeira vez as coisas, né, trouxe não somente um benefício físico para este homem, como também, né, trouxe salvação para ele, porque todo aquele que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, esse será salvo, como diz a própria palavra. E este homem creu. E Jesus, a contraponto disso, Jesus, no versículo 39 a 41, Jesus é duro em dizer que aqueles que se negam a crer, que preferem continuar na cegueira espiritual, irão pagar o preço do juízo, né, diante de Deus por toda a eternidade. Mas Jesus faz uma repreensão severa, né, a todos aqueles que persistem em manter-se na cegueira espiritual e não abriram seus olhos para enxergar o Filho de Deus, para não crer em Jesus. Preferem a sua religiosidade do que a vida em Jesus. Então este milagre aqui, né, que está relatado em João, é um grande milagre. Né? Jesus, ele tem todo o poder. O que podemos aprender aqui com esta passagem, né? Eu quero aqui dizer 3 pontos. Né? O que essa passagem nos ensina, o primeiro ponto, é que Jesus, ele é a luz do mundo. Né? Jesus, ele ilumina as trevas. Este homem estava perdido em trevas, não somente fisicamente, como espiritualmente. Esse homem estava perdido nas trevas, e Jesus chega na sua vida
e traz a luz. E essa luz traz uma libertação física e uma libertação espiritual, porque este homem agora pode ver através da luz de Cristo. Então Jesus é a verdadeira luz. Uma religião não pode trazer luz, os homens não podem trazer luz, nada pode trazer luz a não ser Cristo. Ele tem o poder de iluminar toda a escuridão, de dissipar as trevas na vida das pessoas. Então Cristo traz, né, a luz para a libertação física e espiritual das pessoas. Somente Jesus tem este poder. O segundo ponto aqui que nós aprendemos com essa passagem é que Jesus é Deus. Aqui Cristo manifesta, né, todo o poder que foi manifestado em Gênesis, no capítulo 2, na criação do homem, porque Jesus faz nascer o globo ocular neste homem novamente. Então, assim como o homem foi criado lá do barro, do pó, Jesus cria de novo nesse homem, né, os olhos. Então Jesus remete aqui, né, o Deus do Antigo Testamento, provando mais uma vez que Ele também é Deus para aqueles que não acreditam. Então Jesus volta ao Gênesis aqui, né, e manifesta o seu poder através da vida deste homem, criando, né, os olhos nele. E também ele faz referência, né, ao se lavar, aquilo que o profeta Eliseu disse a Naamã, né, para ele se lavar lá no rio Jordão, que ele seria curado. Este homem foi e se lavou ali no tanque de Siloé e passou a enxergar, passou a ver. Então Jesus, ele nos remete aqui ao Antigo Testamento, provando que ele é Deus, que ele tem poder sobre todas as coisas, né? Sobre tudo o que existe. Ele tem domínio, ele é o Senhor. E o terceiro ponto que nós entendemos aqui é que nós precisamos encontrar a luz. Este homem estava perdido e encontrou a luz. E aqui mostram esses fariseus que aparentemente não estavam perdidos porque enxergavam, mas viviam na escuridão. Então aqui há um paralelo, né? Este homem vivia na escuridão e enxergou a luz. E esses homens vivem na luz, assim dizendo, mas permanecem na escuridão, não querem enxergar. Então João também aqui nos ensina, né, que nós precisamos enxergar através da luz de Cristo como anda a nossa vida. Sei que em momentos de desespero, momentos de tristeza, de agonia, nós só enxergamos trevas, né, densa escuridão, né, sobre a nossa vida, mas Cristo, Ele nos ilumina, Ele é a luz do mundo e a luz da nossa vida, Ele é o nosso farol, é aquele que nos direciona para o caminho a qual devemos seguir. Então devemos manter a fé nele, crer nele, que ele é capaz de fazer tudo o que é impossível para nós, é possível para ele. Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Eu desejo a todos um ótimo final de semana, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos guarde e que possamos estar juntos para o próximo encontro com a palavra, se assim Deus nos permitir. Um forte abraço a todos e até lá. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva
na